Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, meu nome é Daniel Rodrigues, sou professor do Centro de Educação da Universidade Federal. Temos mais hoje um Realidades, falando de uma realidade tão pertinho, né, tão debatida, que o tema hoje é o que está em jogo na Venezuela hoje. Comigo aqui presente, Davi Cavalcante, um conhecido, né? Prazer estar aqui com você, o cientista político que já viveu no Equador, né? Já escreve sobre a América Latina. Pode se apresentar, Davi, para um debate tão importante, né? Tão polêmico, acalorado que a gente está vivendo hoje. Davi, por favor. Boa tarde a todas e todos. Professor Daniel, Bárbara, agradeço o convite por estar aqui compartilhando com vocês algumas informações e com os ouvintes do programa Realidades. Eu morei no Equador há um tempo atrás, 2 anos, e tive a oportunidade de conhecer alguns países da região, né? Conheci Venezuela, conheci Peru, vivi no Equador, passei pela Bolívia também, e Uruguai e Argentina. Então deu para sentir um pouco aí nesse período o que era essa realidade política mais latino-americana, né? Que tinha de conexão e de diferenciação em relação ao Brasil. E também isso me estimulou a pesquisar, a estudar mais, né, pelos temas latino-americanos, né? É um tema tão perto e tão longe, né? Parece que o Brasil, às vezes, está de costas, né, para toda a temática latino-americana. Parece que a gente é tão diferente e é tão perto. Parece que a gente está mais olhando a Europa e os Estados Unidos que os nossos irmãos, né? Não sei se tem essa impressão. Sim, exatamente. O Brasil, ele até pelo seu tamanho, né, por ser um gigante geográfico, populacional, e as suas conexões aí, históricas, de formação social e política, pela diferenciação também que houve com relação às metrópoles colonizadoras, né? Nós somos colonizados pelos portugueses e os nossos irmãos aqui foram colonizados pelo Império Espanhol. Né? Isso, a dificuldade da língua, né, é também um dos elementos, mas, de fato, o Brasil tem um olhar muito, medianamente voltado para as pessoas que discutem política, que estudam, que pesquisam e que também são operadores da política, tem um olhar mais voltado para a influência europeia. Né? Isso dificulta um pouco, né, os canais de comunicação aqui na América do Sul. E aí esse foi também um dos motivos de eu ter estudado aqui no mestrado da Universidade Federal de Pernambuco. A minha área de concentração foi Relações Internacionais. E eu pesquisei nesse período aí o projeto da ALCA, né, para o Brasil. E isso daí também me provocou para que eu pudesse pesquisar e estudar a realidade latino-americana. E atualmente eu faço parte do portal, né, do conselho editorial do portal Esquerda Online, da editoria Mundo. Então a gente tem acompanhado bastante aí os acontecimentos aqui na região. E antes de chegar nos acontecimentos atuais, todo mundo está louco para saber sobre as atas. Afinal, essas atas existem, não existem? Tem eletrônico, mecanismo, afinal, essa eleição e o resultado. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente vai chegar, viu, gente? Não se preocupem. A gente está pensando também, pensar um pouco do histórico, né? Pernambuco tem um histórico, inclusive, mais direto com a Venezuela, né? O próprio Abreu e Lima, né, que é filho de Padre Roma, que vai ser general lá de um dos grandes libertadores da América, né, que é Simão Bolívar, né, Davi? Sim, aí o nosso passado também tem o passado brasileiro da colonização portuguesa, a colonização espanhola, tem suas características comuns e alguns personagens que se encontraram nas batalhas, nas grandes guerras de libertação nacional que ocorreu aqui no século XIX. Por sinal, a gente está vivendo aí esses países, a maioria dos países, inclusive o Brasil, esse bicentenário, né, ainda no contexto desse bicentenário das lutas pela independência. E aí, nessa região, nós tivemos a participação destacada de Simão Bolívar, que é o grande herói nacional da Venezuela e aqui é o grande líder, né, de referência de libertação nacional desses povos. Né? E o projeto dele era constituir, aí também um pouco inspirado na experiência norte-americana, na Guerra da Independência norte-americana, e aí também
né, com os ideais iluministas, né, e liberais que estavam nascendo, se desenvolvendo com muita força na Europa. A ideia dele era criar uma grande confederação aqui na América do Sul, né? E chegou até a ajudar na libertação também do Peru, né? Com a participação aí do general San Martín. E o Abreu Lima foi uma figura que participou desse processo, saiu daqui do Brasil e participou dessas batalhas aí junto com Simão Bolívar, né? Deu sua contribuição aí importante. Depois, né, agora mais recentemente, no primeiro governo Lula, ainda no governo Chávez, eles formalizaram um acordo para construir a refinaria que carrega o nome, né, de Abreu e Lima, justamente em homenagem a ele. Mas foram, assim, batalhas muito importantes para o que determinou todo o histórico posterior da América do Sul. E o grande projeto de Bolívar era justamente libertar as colônias espanholas, né, da dominação, né, violenta e de expoliação que ocorreu com o Império Espanhol ali naquela região. E chegou, né, durante um certo período, curto período aí, pouco mais de 10 anos, a constituir a Gran Colômbia, né? Uhum. Infelizmente, o projeto dele não teve uma durabilidade de muitas datas, né? Mas ele, mesmo assim, estabeleceu referenciais importantes, mas da Gran Colômbia foi surgir aí também pelas lutas das oligarquias por posicionamento de poder, né, nesses países, veio surgir aí os países que nós conhecemos atualmente, que é Colômbia, Venezuela, Equador, e depois o Panamá, que foi um pedaço que foi arrancado aí pela influência norte-americana na região, né? Não sei se vocês sabem, isso teve a ver com a criação do Canal do Panamá, né, que liga os dois oceanos aí do continente, e é uma fonte de recursos, né, inimagináveis. Aquilo ali foi já como parte desse processo de crescimento da influência norte-americana nas Américas, né, a doutrina Monroe, que estabelecia a América como um território a ser subordinado, né, pelos Estados Unidos da América, que também, claro, teve o seu primeiro momento assim como um processo revolucionário de libertação da metrópole britânica, né? Também desenvolveram guerras, batalhas gigantescas contra o maior marinha e maiores forças armadas da época, que era o Império Britânico, mas que na sequência, no desenvolvimento do Estado norte-americano, eles também se desenvolveram como potência, né? E isso teve impacto dentro do território dos Estados Unidos, com o processo da expansão das fronteiras, né, para o oeste, e também no domínio que depois eles foram desenvolvendo em relação à América Latina. Então tem essa dupla face, né, da constituição dos estados aqui na América Latina. Mas foram processos revolucionários, né, na sua época, né, com Simão Bolívar. Ele até hoje é visto como um grande herói nacional na Venezuela. É muito interessante isso, né? Porque a gente já vai percebendo como é que essa geopolítica vai se costurando, né? Os Estados Unidos vão construindo um processo revolucionário, mas vão adentrando sobre todo o sul do hemisfério da América, né? Isso a gente vai ver vários momentos, né? Na independência de Cuba, né? Isso já é no final do século XIX, né? Entrando para o XX, né? Enfim, e depois agora no século XX que a gente passou, né? Todos os golpes militares que aconteceram, né, na América tem uma influência, tem um aporte, né, dos Estados Unidos que é inegável. E isso é interessante para a gente ir localizando esse contexto, né, histórico, porque isso não desaparece, né? A influência dos Estados Unidos, a gente pode dar um salto, né? Vou fazer só uma homenagem a Abreu e Lima, né? O nosso pernambucano, que inclusive está enterrado aqui, né? Nos cemitérios ingleses, né? Para quem não sabe. Aqui do outro lado. Porque ele não era católico, portanto, não tinha direito de ser enterrado num cemitério comum. Foi dos ingleses que aceitavam todas. Né? Os ingleses eram... Se o Império Britânico era influência antigamente, se manteve algumas coisas, né? Como, por exemplo, ter o direito de enterrar quem eles quisessem ali, sem passar pelo crivo da Igreja Católica, pelo poder local dominante, né? E aí, essa sucessão, né, digamos assim, vai para os Estados Unidos. E aí, já dando um salto
né, histórico, né, sobre Padre Roma, Abreu e Lima, Simão Bolívar, mas chegando mais agora, né, que tem um momento importante, né, que é final do século passado, né, que é a crise do neoliberalismo nas Américas e a entrada do chavismo, né? Eu acho que tem uma marca, né, não só ele, né, mas em outros países, que é uma resposta, né? O chavismo se apresenta como um contraponto nesse processo. A crise de hoje tem na origem a questão do chavismo, Davi? Sim, totalmente a ver, né? Porque aí é o que eu falava antes, né? O que existe de características em comum dos países colonizados das Américas, né? A nossa independência, a independência do Brasil e também a independência desses países, com características distintas, se transformaram em países independentes, né? Mas essa independência ela nunca chegou a ser plena. Ela nunca chegou a ser uma independência plena, porque das colônias, né, da experiência colonialista do século XIX, aí, pelo poderio inglês, como eu tinha falado, mas aqui depois dos Estados Unidos, nós tivemos aí a emergência de uma nova categoria de países que se define, né, como países semicoloniais, né? Ou seja, países que adquiriram a sua independência política, mas que na sequência o imperialismo estabeleceu os governantes títeres, né? Então, o caso mais emblemático é o caso da China, né? Que na Guerra do Ópio, quando perdeu a Guerra do Ópio, eles estabeleceram todas as condições, a Inglaterra estabeleceu todas as condições de negócio, os governantes controlaram as cortes, né? O fluxo comercial e vários mecanismos de dominação pós-colonial. No caso da América Latina, nós tivemos um processo de desenvolvimento do capitalismo de forma tardia, né? Então, o nosso processo de industrialização, diferentemente dos países europeus, ocidentais, nós tivemos, a partir do século XX, o que a gente pode definir como um capitalismo pleno em todos os seus aspectos, mas com a característica política, né, que depois a sociologia marxista latino-americana veio definir como países dependentes, né? Então, nem nos transformamos em potências, né, como potências dominantes imperialistas, como os Estados Unidos se constituiu e, historicamente, os países europeus ocidentais. E também demos um passo um pouco adiante do que eram os países semicoloniais que permaneceram em grande parte ali em regiões da Ásia e na África. Então, aqui nasceu os chamados países dependentes, né? Esses países dependentes, vamos dizer, é um grau um pouquinho a mais do que as semicolônias, porque passaram a ter uma relativa independência política, relativa autonomia política, mas que nas relações econômicas internacionais do capitalismo em processo de internacionalização, no sistema global que se define como sistema imperialista, né, que é o que determina a grande geopolítica no mundo, esses países, incluindo o nosso, a Venezuela e os demais países da América Latina, como exportadores de produtos primários, né? Que hoje eles chamam, né, aí o economês chama de commodities, né? Então, são os preços de produtos que, em geral, são resultantes do extrativismo ou de produção de baixa agregação de valor, como é o caso dos produtos agrícolas ou produtos, por exemplo, Brasil Carne. O Brasil é um grande exportador de carnes e grãos. Esses produtos eles são avaliados no mercado internacional, né? É um pouco isso aí o que define o que são as commodities. É a saca de café, é a arroba do boi, os minérios, né? E para a Venezuela, aí entra uma característica... Bom, essa é a nossa característica em comum com a Venezuela e com os países que foram liberados pelas guerras de libertação que a gente falou anteriormente, que tem em comum que todos esses países aqui da América Latina surgiram, se desenvolveram como países dependentes, né? E no caso da Venezuela, com uma característica muito específica, que é as grandes reservas de petróleo que tem esse país, né? Só o petróleo, essa diferença básica, interesse mundial, guerras, etc. A Venezuela está inserida
nessa riqueza e que isso muda de figura a sua geopolítica, né? Eu lembro, para continuar o raciocínio que você está traçando, que eu acho muito importante esse histórico, antes do chavismo a gente tinha um bipartidismo, né, na Venezuela, uma coisa muito tranquila, né? Os golpes não ocorriam, ou seja, o petróleo estava sob controle, né, dos Estados Unidos. Acho que essa é essa grande característica, esse controle da ação dos Estados Unidos na própria Venezuela. E quando é que rompe com essa, digamos assim, democracia espelhada no esquema norte-americano e no controle do que você falou, dessa diferença, dessa commodity especial que é o petróleo, Davi? Então, o petróleo, as gigantescas reservas de petróleo que tem a Venezuela é a fonte da sua riqueza, né? Riqueza em termos de extração de matéria-prima dessas commodities. E também aí uma das causas da sua desgraça, né? Porque já a partir da década de 50, né, se converteu no principal fator de fonte de renda nacional. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a Venezuela ela tem as principais e as maiores reservas de petróleo do mundo, certo? Sim. Que você tem aí, você junta 7 países que têm essas características no mundo, né? Que são os países produtores e exportadores de petróleo, né, que reúnem aí na OPEP, né? E não é só petróleo, certo? A gente tem que falar também nos minérios, né? Tem que falar do ouro, do diamante, de vários produtos, vários minérios que servem de insumo de produção para a indústria ali na franja do Orinoco, né? Que é assim, uma região muito cobiçada para as empresas transnacionais, né? Porque quando a gente fala de imperialismo, a gente não fala só de poder dos países, da geopolítica propriamente dita. A gente fala do poder das grandes transnacionais, né? Das grandes empresas transnacionais, que, a partir da influência diplomática desses países, levam os seus mecanismos de expoliação e de extração desses recursos naturais para servir de acumulação de riqueza, né, e também devolver o resultado, né, do lucro dessa exploração para as suas metrópoles, né, para as suas sedes, para as suas que são, não à toa, são localizadas nos principais países dominantes do mundo, né? Então, a partir dos anos 50, foi estabelecido um pacto de convivência diante de tanta riqueza que surgiu, com a exploração do petróleo na Venezuela, se desenvolveu um pacto entre setores da social-democracia, que se chama Ação Democrática, e a COPEI, que era um partido mais vinculado às oligarquias locais, e um outro partido, União Democrática, que também fazia parte desse pacto. Mas principalmente esses dois primeiros. Onde, diante de tanta pujança, de tanta riqueza que surgiu, né, eles resolveram estabelecer um pacto de convivência chamado Pacto de Punto Fijo, né, que era uma certa equilíbrio e alternância do poder, que não incluía aí os representantes dos movimentos dos trabalhadores, né, como no caso, principalmente politicamente falando, o Partido Comunista da Venezuela não participou desse pacto, também não foi convidado. E uma parte dessas organizações aí com inspiração mais marxista tinha se dirigido a fazer movimentos guerrilheiros, né? Só que a característica justamente desse tipo de economia que depende de um produto, né, que é extraído, que faz parte do mercado internacional, existe determinados momentos que o preço vai aumentando, vai lá para cima, então o petróleo jorra, o dinheiro jorra também, certo? Isso gera determinadas características na economia nacional, determinadas características na formação social, ou seja, das classes sociais que constituem os agrupamentos que vivem ao redor dessa economia. Mas a questão é o seguinte: quando essa fonte para de jorrar, que foi o caso justamente onde a gente começa a discutir a crise contemporânea, aí começam a surgir os problemas, né? Que foi justamente no contexto da ascensão do neoliberalismo da década de 80.
né, que esse pacto do ponto fijo, né, ele explodiu porque o mercado internacional de petróleo começa a decair, né, os preços do petróleo. Então, você tem situações, só para dar um exemplo, você tem situações em que o barril do petróleo pode ir de $50 a $120, certo? Então, isso gera um tipo de dependência para a economia e de fonte de renda para a própria manutenção do Estado e da distribuição do resultado dessa renda, né, excedente para a sociedade e principalmente para as classes dominantes, né, que controlam. E aí, até a subida de Chávez, né, com uma forte colaboração e subserviência, né, um tipo de vassalagem mesmo, que era estabelecido com relação às grandes petroleiras, né, que historicamente comandam aí o mercado do petróleo desde a descoberta dessa fonte de riqueza no início do século XX, né? Muito bem, deu para ter o contexto nesse primeiro bloco, que a gente já vai voltar para conversar com o Davi sobre as questões, a crise e as questões atuais hoje na Venezuela. Já voltamos. Em breve seguiremos tecendo realidades. Voltamos agora ao segundo bloco do Realidades, hoje tratando o que está em jogo na Venezuela hoje, com Davi Cavalcante. E a gente parou naquele histórico tão importante de ver as relações internacionais, petróleo, independência, né? E se apresenta, né, no final do século passado um movimento anti-neoliberal. Já é um pulo que a gente quer dar aqui no programa, né, pelo espaço, né? Mas para falar um pouco do surgimento do chavismo, né? E, né, final da década de 80, né, você vai ter o no Chile, né, uma participação popular negando a ditadura do Pinochet. De outra forma, você vai ter no Brasil a primeira candidatura Lula e Brizola, né, que eram candidaturas que se opunham ao regime militar e que se opunham ao status quo. Mas no mundo, o grande debate era sobre neoliberalismo. E aí tem o Caracaço, que foi uma revolta popular importante em 89, né, em Caracas, né, e que vai ter uma marca, né, Davi, na construção do chavismo. Por favor. Isso, bem lembrado, Daniel. Nesse contexto aí, nós tínhamos a crise das ditaduras militares na América Latina, né? Chile, Argentina, Brasil, processo de redemocratização, manifestações, né? Ressurgimento dos movimentos sociais em vários países. Na Venezuela, esse período não tinha uma ditadura, né? Mas o Carlos Andrés Pérez, que fazia parte daquele pacto do Ponto Fijo, né? Ele impôs um pacote fiscal, um pacote neoliberal que justamente estabelecia o corte das políticas sociais, dos subsídios, justamente nesse contexto, como eu falei para você, da característica de uma economia que depende da fonte de renda petroleira, que até hoje, por exemplo, é responsável por 30% do produto interno bruto daquele país. Então, esse pacote vai ter uma reação popular, né, que vai ser justamente em Caracas, né, daí o nome Caracazo, né, em espanhol, né, se chama Caracazo. Vai ser uma onda de protesto, de saques, de manifestações, de paralisações e a forte repressão do governo. Essa repressão ela é sentida até hoje na memória de gerações, né, que viveram esse momento, porque foram como menos aí, pelo menos 300 mortos que ficaram nas ruas estendidos, resultante dessa repressão. Por isso que quando se fala hoje nas eleições banho de sangue, é porque um pouco já se viveu essa experiência, né? E o Chávez foi um cara que vivia esse contexto. Ele era da média oficialidade, tinha inspiração nas ideias de Simão Bolívar, né? Nos processos de libertação nacional do passado mais antigo, ou seja, a ideia da defesa da soberania. E, a partir dessa estratégia, desenvolver políticas públicas que o Estado tivesse mais característica de Estado social. E, para isso, se precisava mudar o regime político do país, certo? Então, no primeiro momento, ele vai tentar uma insurreição militar, não dá certo.
né? Ele é derrotado, mas ele fica preso durante muito tempo e quando sai da prisão ele é libertado como se fosse um herói nacional. E a partir daí, ele que já tinha, né, essa constituição do movimento bolivariano revolucionário, que tinha como base, né, como relações, né, uma parte dessa média oficialidade das Forças Armadas, vai se expandir, vai constituir o movimento Quinta República. O movimento Quinta República justamente para tentar superar a Quarta República que existia até então. Então, com essas bandeiras de soberania, defesa dos mais pobres, dos mais necessitados, dos trabalhadores, e que a renda petroleira fosse redistribuída de uma forma mais equânime, precisava ter um governo soberano, né? Um governo que se enfrentasse com os interesses dessas petroleiras, com, né, a forte presença norte-americana que era realizada através desses governantes vassalos anteriores. Então ele ganha as eleições em 98. Certo? Em 98 ele ganha as eleições com forte apoio popular, justamente desses segmentos mais pauperizados, mais indígenas, né? Você vê que também no discurso oposicionista da direita venezuelana tem muito esse componente racista também, né? O Chávez é uma figura que, pelo fenótipo dele, ele incorpora isso, né? A ideia do cara que vem das classes populares, né? Ele é negro indígena, né? Então, esse ódio que as classes médias altas e a burguesia venezuelana têm, que boa parte deles vivem, as famílias estudam, vivem na Europa, nos Estados Unidos, também depositam, né, reproduzem, são famílias ricas, e reproduzem esse ódio, né, dessas elites europeizadas, né, brancas, historicamente beneficiárias da extração dessa renda petroleira, de forma extremamente desigual, e organiza a oposição contra ele nessas eleições, mas é derrotada. Na sequência, há um processo constituinte que vai mudar a Constituição do país, que vai estabelecer justamente a Quinta República, né? Só que as oposições de direita são derrotadas nesse processo eleitoral e na própria Constituinte, mas elas partem para a contraofensiva. É aí que vai ter o golpe de 2002, né? Este golpe, ele tem um documentário muito interessante, né? Para quem não conhece, eu recomendo, que é a Revolução Não Será Televisionada, né, em português, né? Que é muito interessante, que, por coincidência, os documentaristas estavam no país para gravar com outro objetivo e acaba se deparando nesse contexto e fazem o documentário do golpe. E foi um golpe violentíssimo, né, porque foi dado a partir de, né, questionamentos e oposição que vinham fazendo, principalmente a grande mídia, né, a grande mídia televisiva e os jornais, e com protestos que foram organizados por esse segmento mais de classe média. E eles montam um vídeo que é montado pelos especialistas, pelos técnicos dessas redes, sob determinação desses proprietários, a Univision e a RCTV, né? Eles montam um vídeo onde há um enfrentamento numa passeata em frente ao Palácio do Governo, e eles montam um vídeo de uma forma que atribui, é uma montagem que hoje em dia a gente perceberia, mas na época, né, era feita uma montagem de forma bem truncada, onde os que respondem a tiroteios que estavam vindo dos oposicionistas, a eles são atribuídos, né, tiros nos manifestantes da direita, né? Então, depois o documentário mostra também como foi montado esse vídeo, então eu recomendo que vocês vejam para entender como é que foi isso aí. E aí sequestra Chávez do Palácio do Governo, né? Se sequestra ele, com a cúpula das Forças Armadas apoiando, o presidente da Federação, o Carmona, né? Interessante que o Carmona é alçado a presidente, né? Esse troço de Carmona, Guaidó, né? Vira e mexe, além das eleições, aparece um presidente assim, né? Parece que é um déjà vu, né? Ou seja, parece que essa história de novo, né? 2002, não foi? 2002. Uma coisa inusitada, tipo assim, o cara era presidente da Federação Empresarial, certo? E aí os generais sequestram o presidente, né? Prendem todo o staff da presidência, né? Prendem todos e passam
a perseguir as lideranças populares, prendendo, atirando, matando nas ruas. Né? E o cara assume a presidência. Agora eu sou o presidente. E tem o pronunciamento em rede nacional de TV dizendo que agora ele era presidente e que Chávez tinha renunciado, que na verdade era uma mentira, que ele nunca assinou. Então daí tem uma revolta popular para derrotar o golpe, né? Porque aí tem até um ditado popular na Venezuela que diz: de todo 11 tem seu 13, né? Porque isso foi no dia 11. E, na sequência, em 2 dias, uma gigantesca revolta popular vai em direção ao palácio pedir a volta de Chávez. E também segmentos das Forças Armadas, segmentos medianos, não da cúpula dos generais, mas coronéis, capitães, sargentos e soldados também apoiaram essas manifestações. E aí se derrotou esse golpe. Mas esse foi o primeiro, tá? Depois teve uma sequência de eventos também. E nesse golpe, uma das coisas importantes que foi logo derrotada foi retirar a Constituição da sua validade, que garantia direitos sociais. É bom que se coloque. Os golpes não são simplesmente por uma cara de um, cara de outro. Ou seja, ele vai assinar uma medida que revogava 49 leis, assim, numa tacada só. Inclusive a Constituição que tinha sido votada, salvo engano, em 99, aí me corrija, né? Foi nessa época da nova Constituição bolivariana, né? Inclusive a questão do nome, né? Que era a República da Venezuela, para ser bolivariana, acrescenta seu nome. Então, volta tudo, as conquistas populares que estavam, então, zero. Então, isso, 2002, assim, só para fazer uma matemática, né, que tem 22 anos nessa história. E aí eu queria que também abordasse depois, dentro dessa lógica golpista, né, as várias tentativas, né, da Colômbia e a história de Guaidó, antes da gente, nesse bloco, né, depois no último a gente vai ver a atual, do que foi o presidente, né, que se colocou como presidente com apoio dos Estados Unidos por alguns anos e que o próprio Estados Unidos chegou a um determinado momento que recua dessa posição, que está em jogo outros interesses, né? Porque aí se coloca muito da democracia, né, Davi? Não, exatamente. Então, vamos dizer, por trás dessas movimentações golpistas sempre tem o discurso de mascaramento, que é justamente a defesa da democracia e da liberdade, né? Há coisas que também na conjuntura mais recente nos aproxima, né? E não é lá somente, por exemplo, na Bolívia foi dado um golpe em defesa da democracia, em defesa da liberdade. Né? Recentemente, em Honduras, né, foi dado um golpe parlamentar, judicial. Aqui no Paraguai também, que isso já é um contexto agora mais recente. Né? Mas esse golpe de 2002 foi uma coisa inusitada. Assim, no decreto, eles fecharam o Congresso, destituíram o Supremo Tribunal, destituíram a Procuradoria-Geral da República, todos os órgãos, o Ministério Público, todos os órgãos que fazia parte da República, né, felizmente foi derrotado. E aí o Chávez retoma um processo de tentativa de normalização, né? Muitos desses oposicionistas, alguns são condenados, no caso ele também vai perdoar outros, mas o Carmona, ele fugiu do país, né? Depois ele apareceu lá pela Colômbia, depois apareceu nos Estados Unidos. E o governo norte-americano não titubeou em reconhecer esse governo, muito rapidinho. Na sequência, tem o lockout petroleiro, porque eles continuavam controlando a PDVSA, né, que é a principal empresa, uma das principais petroleiras do mundo, né, responsável por essas reservas, né, que eu falei para vocês, que hoje significa 1/5 das reservas globais de petróleo. Então, a primeira questão para a gente entender aí, a questão basilar, essencial, é o papel que a Venezuela tem na produção e exportação do petróleo no mundo. A gente não entende nada, nenhum processo político, se a gente não entender primeiro essa questão. Se a gente discutir, né, hoje está se discutindo muito transição energética, né, quando se pensa em transição energética para energias limpas, não fósseis, nós estamos falando em que 50 anos, né, talvez, por aí 100 anos, certo? Para a gente substituir toda a matriz que tem como principal fonte o petróleo. Então, imagine que um país tenha 1/5 dessas reservas de todo o planeta. Isso aí sem contar com as reservas que foram descobertas agora há pouco na Guiana, certo? Porque a Guiana é outro conflito que tem ali também, porque tem um território ali que se chama Essequibo, né? Esse território que é parte da Venezuela
eles agora estão tentando... Já existia um acordo, né, que estabelecia o controle da Venezuela sobre esse território, e agora estão tentando novamente interditar, né, a gestão da Venezuela em relação a essa região. A Guiana sozinha, para vocês terem uma ideia, tem mais reserva de petróleo do que o Brasil, certo? Então, e que foi descoberta agora há pouco. Então está começando a exploração e exportação do petróleo. E lá quem tem força, né, é a ExxonMobil, né, uma das chamadas grandes irmãs aí do petróleo internacional. Então essa questão é chave. O lockout petroleiro vai ser resultado disso, porque eles controlavam, os gerentes da PDVSA eram todos ainda vinculados à velha oligarquia. E param a produção de petróleo. A produção de petróleo vai diminuir de 3 milhões de barris diários para 500 mil nesse lockout. Novamente, a classe trabalhadora organizada derrota esse lockout, né? Que é a greve dos patrões, dos gerentes, que era uma tentativa de derrubar o governo. E coloca para movimentar, coloca para funcionar a PDVSA novamente. E aí ele vai, né, justamente ampliando as suas políticas sociais, tem as Missiones, né, que são programas de alfabetização popular nas regiões mais longínquas do país, programas de habitação popular, né, os programas de habitação lá têm mais expansividade do que o Minha Casa Minha Vida aqui no Brasil, né, programas de participação popular. Daí vai surgindo nesse contexto também as comunas, né, que são, né, auto-organização de populações nas periferias. São mais de 1.300 comunas que existem no país. Nas cidades, nas periferias, as comunas urbanas e as comunas rurais que vão discutir e gerenciar, né, questões econômicas, questões sociais que são debatidas entre a própria população para decidir questões mais imediatas, né, da sobrevivência, do funcionamento, do gerenciamento. Então, com essa ampliação das políticas públicas, né, ou seja, da implantação do Estado Social, isso gerou novos questionamentos dessa direita opositora, que eram os remanescentes daqueles que tinham perdido o poder com a subida do chavismo, né, à presidência, né? Então, vamos dizer, então esse ódio, né, essa oposição raivosa, violenta, né, que vai tentar estabelecer golpes, tentar dar golpes de Estado, vai tentar ganhar eleições também, mas não consegue, vai ser estes agrupamentos políticos, esses representantes dessas oligarquias, em associação com a influência norte-americana, Departamento de Estados americano, desde a época, principalmente de George Bush, né, que vão ser os remanescentes dessa crise atual. Muito bem, a gente está terminando mais esse bloco para a gente entrar no seguinte, que é justamente hoje, né? O que rolou hoje com a questão das eleições, a crise econômica, e já voltamos com mais um bloco do Realidades. Em breve seguiremos tecendo realidades. Voltamos aqui nesse importante debate, né, reflexão sobre Venezuela. Parece que a gente vai ter que ter outros programas, viu? Porque é pano para manga para entender uma complexidade. A gente só está chegando, né? A gente está querendo ver sobre essa questão da democracia, da última eleição. Mas você queria concluir a última reflexão, Davi? Então, para enfrentar essa desigualdade social extrema, enorme que a Venezuela historicamente vivia, né? Como também aí tem outra característica similar ao Brasil e os países latino-americanos, né? Níveis de pobreza, nível de desemprego. Ele precisou também mudar o padrão econômico do país. Então, passou a fazer importantes nacionalizações de empresas, de fazendas. Então, houve muitas estatizações, né? Ainda que negociadas, muitas estatizações negociadas. Né? E, por exemplo, fazendas, né, para a produção de alimentos, foram mais de 450 fazendas que foram estatizadas.
estatizou canais de televisão, empresas de telefonia, não é? Vários ramos. Para vocês terem uma ideia, a Venezuela até pouco tempo atrás tinha mais de 526 empresas estatais. Significa 5 vezes mais do que no Brasil, né? Ou 10 vezes mais do que na Argentina, certo? Mas isso daí se deu um problema no novo contexto que iria começar a surgir. Então, a oposição, como tinha perdido 2 golpes derrotados, perdido várias eleições, porque esse é outro mito que se gerou em relação à Venezuela, de que é aquela coisa da agitação da fraude por antecipação que sempre se faz nos processos eleitorais, onde a extrema-direita ela participa. Como ocorreu aqui no Brasil, né? Não sei se os ouvintes se lembram que o próprio presidente reuniu com os embaixadores aqui, tentando dizer que o sistema eleitoral não era seguro, meses antes da eleição. Então, qualquer resultado seria acusado de fraude. Então, lá existia isso, né? Embora outra mentira que foi, né, outro fake que foi divulgado é que o governo controla tudo. Não é assim, né? As oposições ganharam governos locais, né? Tiveram representações parlamentares significativas. Algumas perderam porque em determinadas situações eles boicotaram eleições, e esta senhora hoje que está sendo badalada aí pela grande mídia empresarial, a Maria Corina Machado, ela, na verdade, ela sempre foi excluída da oposição como principal liderança, porque ela era considerada a mais radical, a representação mais radical, da ala mais radical da oposição interna, com conexão direta com o governo George Bush e depois com o governo Trump. Então, estas derrotas eleitorais e dos golpes, né, tentativas, sabotagens do sistema elétrico que ocorreram em várias situações, nenhuma conseguiram desestabilizar o governo Chávez a ponto de ameaçar a permanência do poder, porque também teve reação. E também teve uma conexão importante que o chavismo conseguiu, que foi conectar de forma horizontal as Forças Armadas com esse sentimento de defesa da nacionalidade, defesa da soberania e defesa do projeto bolivariano. Mas 2 fatores aí foram decisivos para o agravamento da crise. O primeiro foi, como eu tinha falado para vocês, esse tipo de economia, né? Ou seja, a renda petroleira, né? Motivo de felicidade e motivo de desgraça também, porque na medida em que o preço do petróleo voltou a cair novamente, isso aí já no 2012, 2010, 2011, 2012, então começou a diminuir também a possibilidade de políticas públicas sociais para o Estado, que ainda estava sob o comando de Chávez, em vida, né? Essa diminuição do preço do mercado internacional de petróleo teve, no caso, a fatalidade aí em 2013, nesse contexto, a morte do próprio Chávez, né? E aí a morte dele foi uma coisa que impactou politicamente, porque ele tinha, né, características de liderança, de formação política, com conexão com as Forças Armadas, né? Até mesmo um carisma, né, que ele tinha forjado toda uma luta política desde a insurreição militar até a vitória eleitoral, que ninguém tinha, certo? E aí o sucessor dele foi o Maduro, que foi eleito em 2013, mas nesse contexto de um agravamento da crise. Então, essa matriz econômica que começou a ser mudada, ela sofreu um choque muito grande, porque as empresas, por exemplo, eu não citei todas aqui para não ficar muito prolixo, mas boa parte das empresas aqui, ela começou a ter problemas de produção, porque os insumos, né, que continuava vindo do mercado exterior, passaram a ter problemas, porque se agravou aí com o boicote, o bloqueio econômico que foi estabelecido, né? Principalmente quando Maduro ganha as eleições já com uma diferença muito menor. Então a legitimidade dele já estava um pouco afetada por conta da crise econômica, começava a crescer, e isso vai agravar a crise, né? Então, é importante a gente entender que há uma nova fase. Essa nova fase significa de agravamento da crise, do empobrecimento. A população volta a ter níveis de pobreza grandes, né? Cerca de 50% da população atinge esses níveis de pobreza. Começa a ter escassez de produtos. Há um êxodo, né? Há um êxodo gigantesco, uma imigração aí
que vai bater a casa dos milhões, se fala assim, em 20% da população, no contexto de agravamento do bloqueio. Então, imagina o que é um país hoje com essas características de afirmar sua soberania, afirmar sua independência política, no contexto da economia globalizada, né? Eu vi, por exemplo, que na época da pandemia, o governo da Venezuela chegou a fazer a compra de um lote de vacinas e o pagamento ia ser feito pelo Citibank, né? E a vacina foi encomendada, o governo tinha dinheiro, mas não tinha como pagar, porque você precisa de reservas em dólar para fazer os pagamentos internacionais e desses insumos produtivos desse leque de indústrias aqui que foram nacionalizadas. Então as empresas começaram a parar, começou a faltar mercadorias no mercado interno, o salário baixou, então os níveis de insatisfação popular cresceram bastante, isso é um fato, né? Agora, o que não se trabalha muito são as causas, né? Então as causas principais são a queda do preço do petróleo e também e principalmente o boicote, né, dos Estados Unidos, que boicota a venda do petróleo. Então, um país que produzia 3 milhões vai chegar a produzir 500 mil barris, não vai ter para quem vender praticamente, porque inclusive seus aliados na geopolítica, que é o caso da China, Rússia, a própria Rússia já é produtora de petróleo também e exporta para a China. Então, o mercado externo para a Venezuela é muito complicado, porque até mesmo o que tem de petróleo ele não tem para quem vender. Quem comprava um terço do petróleo internacional era os próprios Estados Unidos. E a Europa, que também segue as orientações norte-americanas de boicote. Então, vende petróleo e compra de mercadorias no mercado global foi totalmente a níveis insuportáveis, né? Insuportável. Então, é esse contexto que o Maduro vai ganhar a eleição em 18, mas já com muita oposição. Há novas tentativas de golpe aí entre 14 e 17. Eles desenvolvem uma coisa chamada as guarimbas, né, que são grupos fascistas que caçam lideranças ativistas, líderes sindicais, líderes dos movimentos sociais chavistas e matam, né, ateiam fogo. Para vocês terem uma ideia, morreram cerca de 30 pessoas queimadas vivas, né, em plena luz do dia, na rua, e também mais de 170 mortos nesse período, vítimas desses ataques fascistas. O Maduro habilmente conseguiu contornar a situação, mas a oposição de direita venezuelana, de extrema-direita, ela é muito violenta, né? E utiliza mecanismos, quando lhe interessa, mecanismo de disputa institucional, mas quando pode, eles fazem ações violentas, né? Então, houve quarteladas, tentativa de assassinato, houve uma tentativa de assassinato com drones, outra com mercenários e outra com envolvimento da Colômbia, quando ainda existia um governo de direita lá. Então, se tentou fazer a invasão do território pela Colômbia com o discurso da ajuda humanitária. Também foi debelado porque houve uma forte mobilização social. Mas aí chegamos no contexto dessa eleição, né? Essa eleição ela encontra um país extremamente fraturado, com níveis de pobreza grandes como não se viveu no período do chavismo, níveis de imigração, ou seja, as pessoas que saem do país nessa condição de não ter trabalho, de não ter renda, geralmente elas tendem a se voltar contra os seus governantes, né? Porque elas saem em condições de, né, mudança drástica de suas vidas, né, de perda de referenciais, né, de casas, etc. Então, essas eleições ocorrem agora nesse 29 de julho, né, no domingo passado, sob esse contexto e obviamente antecedida por muitas acusações, agitações de fraude com antecedência, certo? É esse um pouco o cenário que vai ocorrer às eleições, de agravamento dessa crise. O Maduro, o Maduro concorreu para o seu terceiro mandato, e a eleição, e mais 9 candidatos concorreram com ele. Essa eleição ela é somente presidencial, né, que o mandato lá é de 6 anos. E foi resultante dos chamados acordos de Barbados, né, onde, mediado aí, né, e concordado com o governo dos Estados Unidos,
a oposição, um setor da oposição e o governo, sentaram para negociar a realização e as condições dessa eleição. A senhora Maria Corina Machado, ela não concorreu porque foi impugnada, justamente porque ela tinha vários processos criminais, né, resultante de ações de crimes de lesa pátria e de acusação de corrupção quando ela era parlamentar lá no parlamento venezuelano. Para vocês terem uma ideia, essa senhora que reclama de tanta democracia, ela foi assumir um cargo na diplomacia do Panamá e se utilizou desse cargo para promover em várias palestras e reuniões com o governo Trump uma articulações para tentar tentar invadir os Estados Unidos, a Venezuela, com a participação dos Estados Unidos e do governo de Israel. Essas ações, as tentativas que ocorreram, elas foram derrotadas, mas obviamente, ela tinha cometido crime, né? Então, ela foi impugnada pelo tribunal, mas ela apoiou o Edmundo Urrutia, né, que foi o principal candidato da oposição, que disputou agora no domingo, que faz agora uma semana, né? Então, esse Urrutia, ele canalizou um pouco essa insatisfação. Então, essa insatisfação de um segmento da população contra o governo. Mas tem toda a problemática aí do processo eleitoral. A eleição em si ocorreu de forma tranquila, não teve nenhuma queixa. Havia observadores internacionais, ao contrário do que se disse. O governo brasileiro mandou a representação, outros países enviaram, a própria Nações Unidas enviaram. Ocorre que o Tribunal Eleitoral do Brasil enviaria, mas houve uma crítica até injusta do governo Maduro em relação ao nosso sistema eleitoral. Porque como é que ocorrem as eleições lá? A eleição também é eletrônica, igual que no Brasil, só que em 54% das urnas, você vota, o seu voto ele vai ser depositado numa caixinha lá também, o voto impresso. Confere o voto e é depositado lá numa caixinha. Mas 54% das urnas faz-se a conferência do boletim da urna eletrônica com uma nova contagem que ocorre, né? Ocorre com esses votos impressos. A totalização, centros de totalização locais que depois enviam o resultado para o Tribunal Eleitoral. O que ocorreu neste dia, a partir das declarações oficiais, né, correspondentes da imprensa? O presidente do Tribunal Eleitoral, que lá se chama Conselho Nacional Eleitoral, é importante salientar que na Constituição bolivariana são 5 poderes, né? O poder eleitoral é um deles, né? É considerado um dos poderes da República. Então, você tem o poder parlamentar, o poder judicial, o poder eleitoral, o poder cidadão e o poder executivo, né? São esses 5 que são constituídos lá na Constituição deles. O presidente do Conselho Eleitoral foi a público afirmar que houve ataques cibernéticos ao sistema eleitoral durante o processo de apuração. E, de fato, depois saíram várias reportagens demonstrando que empresas no estrangeiro, no exterior, haviam bombardeado o sistema eletrônico, né, do tribunal com milhares de mensagens. Esse é um mecanismo que são feitos aqui, inclusive eu me lembro que aqui no Brasil também foi feito isso, mas que é importante ressaltar o seguinte: o sistema brasileiro é controlado pelo Estado, né? Empresa pública, técnicos públicos que são concursados, etc. Lá não é assim, é uma empresa contratada, né? É uma fragilidade grande que tem vários países aqui da América Latina, né? Não tem esse know-how tecnológico que nós temos aqui. Isso paralisou o processo de totalização. Então, quando o tribunal veio se pronunciar sobre a totalização, foi já de madrugada no domingo, certo? E com 80% apurado. Não havia ainda uma diferença de votos suficiente para proclamar o resultado. E aí se proclamou o resultado. Depois, alguns analistas falando sobre a questão, afirmaram que essa era uma forma de
impedir que entre este interregno de proclamação do resultado e a finalização do processo, que só veio ocorrer na sexta-feira, se gerasse uma lacuna de tempo capaz de multiplicar os processos de acusação de fraude, etc. Independente disso, foi isso que ocorreu, né? Quando foi na segunda-feira, os agrupamentos de direita chamaram manifestações, questionando e acusando de fraude, e na terça-feira eles chamaram manifestações que também, na terça, foram manifestações grandes. A página do tribunal caiu, né, e só veio se pronunciar na sexta-feira, né? Então, esse período, aí teve declarações diferentes dos países, né? No caso, os Estados Unidos oscilou, né, na declaração sobre as eleições. No primeiro momento cobrou a totalização da apuração, o que eles chamam de os dados descentralizados, não é? E pormenorizados. Esses dados não foram publicados porque a página do tribunal até hoje está fora do ar. Então, isso houve manifestações diferentes da diplomacia dos países, né? No caso, os governos de direita, no caso Equador, Peru, e principalmente a Argentina, né, com o Milei, que já vinha agitando que não reconhecia o resultado, né, que era fraude, que tinha que derrotar o comunismo, etc., não reconheceram o resultado e proclamaram o reconhecimento do opositor. A oposição, ela criou uma página também na internet e disse que já tinha um resultado, mas também há muitas inconsistências, né, e questionamentos sobre, porque no primeiro momento eles disseram que não tinha os dados, que só tinha 40%. Depois eles apareceram com 80%. Né? E depois a vice-presidenta do país, Dercy, né? Ela fez uma audiência com embaixadores de vários países e levou várias dessas atas que eles estão dizendo que são corretas e demonstrou com vários lotes que tem várias atas que eles estão publicando que são atas falsificadas, né? Boletins, no caso. Quando ele fala ata, é porque é no espanhol, que na verdade são boletins de urna. Aquele que é impresso na urna eletrônica no SAE, no final do resultado. Então, esses boletins, muitos apareceram sem assinatura, e sem mesária, etc. Então, tem uma polêmica sobre esses boletins, né? Porque o tribunal não conseguiu publicar em sua pormenorização o resultado, só os resultados totalizados, né? Dos dois mais votados, uma diferença pequena aí que deu para o Maduro, e os demais candidatos também, a votação dos demais candidatos, nulos e brancos, etc. Né? Agora, o prazo legal que tem para publicar estas chamadas atas aí é um prazo de 30 dias, certo? Eles tinham um prazo de 72 horas para proclamar o resultado, porque também há uma diferença na legislação lá, que é o seguinte: se há uma segurança de que o resultado ele é irreversível do ponto de vista da diferença de votos, ele pode ser proclamado antes de chegar a 100%. Né? Então é muito diferente do nosso sistema aqui e do sistema argentino, que vai publicando aquelas parciais, né? 5%, 10%, né? Então são sistemas diferentes, a legislação diferente. Aí, uma coisa que fez o governo essa semana também foi convocar mobilizações. No final de semana passado, as mobilizações que o próprio governo convocou foram também gigantes, foram grandes. Então, tem uma batalha de ruas, né, de manifestações. Tem uma batalha jurídica, porque o governo Maduro também entrou com a ação no Superior Tribunal de Justiça lá, né? E a partir daí o Conselho Eleitoral levou todos os materiais, né, todos os registros eletrônicos para o Tribunal Superior de Justiça, sendo que em nenhuma sessão, nem do Conselho Eleitoral, nem do Conselho Superior, do Tribunal Superior de Justiça, esse candidato, o Edmundo Urrutia, ele compareceu. E a intimação tem a ver com isso, a intimação. E eu acho que é justa no seguinte sentido: quem acusa que tem o ônus da prova, né? Se você acusa que uma pessoa roubou,
ou fraudou, então você tem que ter pelo menos as evidências e diante das instituições do país que estão em pleno funcionamento, você apresentar o seu recurso. Então dizer, olha, eu tenho aqui atas A, ata B, ata C, né? Boletim A, boletim B. Eu estou aqui, eu quero protocolar isso aqui diante do tribunal e do mundo, porque eles estão com livre acesso à imprensa global, apresentar o recurso e demonstrar se o resultado ele é legítimo ou não. Então eles não fizeram isso. Então o que é que eles estão tentando fazer? E aí desde sempre é deslegitimar o resultado, mas deslegitimar as instituições também, o Tribunal Eleitoral, o Tribunal de Justiça, né? E partir para um reconhecimento paralelo, como foi feito com o Guaidó. Né? Anteriormente já tinha sido um artifício utilizado ainda pelo governo Trump, que foi um deputado lá da Assembleia Legislativa, se proclamou presidente assim, no meio da rua, como se fosse no dia de carnaval. E disse que era presidente e saiu pelo mundo buscando reconhecimento. Dentro desse processo que tu está falando, para finalizar, qual a caracterização, então, que tu faz, em breves palavras, entre a relação da democracia que se cobra de Maduro e do governo bolivariano e essas eleições? O que está em jogo aí, que está disputado, e a questão dos direitos humanos, né, de toda a acusação que Maduro é um ditador e que isso é uma grande fraude? Davi. O que está em jogo na Venezuela é a soberania do país, certo? É justo se cobrar transparência eleitoral, é justo se cobrar liberdade de manifestação sem depredar, né? Porque ocorreram também várias depredações de escola, de hospitais, de centros culturais, de supermercados populares que são subsidiados pelo governo. Mas a manifestação ela é livre, ela deve ser livre e deve ser feita de forma pacífica, mas não se deve alentar essa violência que está sendo desencadeada por determinados grupos de oposição. Reclamar, requerer, né, e reivindicar, né, direitos para as organizações dos movimentos sociais, para a liderança dos movimentos, legitimamente vinculado às classes populares, são extremamente reivindicações legítimas. Agora, um pouco essa experiência de liberdade para golpistas, né, como ocorreu no 8 de janeiro aqui, o Brasil está vivendo um pouco disso aqui também. Né? Todas as pessoas que estão envolvidas lá na tentativa de golpe de 8 de janeiro no Brasil também estão sofrendo processos e muitas delas foram presas. Ou seja, os grupos políticos precisam seguir, né, um ritual de convivência para que não se busque, a partir de uma oposição, tentar desestabilizar o país para propiciar um ambiente de invasão externa, porque é um pouco isso que a gente vê nos objetivos desse segmento da oposição. É bom que se diga que existem outros candidatos que compareceram ao tribunal, né, e deram seus depoimentos, né, e forneceram, a partir dos mecanismos judiciais, os seus questionamentos. Não é o caso desse candidato Edmundo, que está organizando, junto com essa senhora, a principal liderança, Maria Corina Machado, essas manifestações, muitas delas de cunho violento e que já geraram mortes. Né? Então, eu queria terminar o programa hoje com o Davi Cavalcante. Muito obrigado. Sei que é um tema exatamente difícil, complexo. Hoje a gente estava aqui gravando na Rádio Universitária FM, com Alexandre Silva na operação de áudio. Muito obrigado. Aqui com a nossa querida Bárbara, que está na coordenação do programa. E você que nos ouviu até aqui, nos siga nas redes sociais e até o próximo domingo. Um grande abraço. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.